Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, comer um prato de salada com frango, parece bom ou parece ruim? Para você, a sua ideia de fazer dieta, ela é sinônimo de punição, de sofrimento, ou é sinônimo de saúde e de bem-estar? Às vezes, você não está conseguindo ter resultado porque a sua ideia de dieta está atrelada à punição. Nesse vídeo aqui, você vai entender quais são os 5 pontos que você precisa observar, que você precisa mudar em você para tirar de uma vez por todas a ideia de que fazer dieta é uma punição, de que se alimentar bem é um sofrimento e de que você está tentando compensar alguma falta com a comida. Eu sou Cássia Milani, terapeuta alimentar e técnica de nutrição. Nesse canal aqui, você vai aprender a como retomar o controle da comida para que você consiga emagrecer com muito mais leveza. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. A ideia de punição, ela está muito presente nesse meio da compulsão alimentar, dos tratamentos alimentares, nesse meio de fazer dieta loucamente. Parece que a alimentação ela se torna um grande chicote muitas vezes, seja um alimento considerado não saudável ou um alimento saudável. Eu já tive compulsão alimentar quando eu era mais jovem, dos 13 aos 19, e eu usava realmente a comida como forma de me punir. Eu tinha uma sensação assim de autodepreciação muito grande, de punição muito grande. Eu era muito, muito, muito crítica comigo mesma. E ou eu usava a crise compulsiva como forma de me punir, ou então eu usava a restrição, né? A dieta como maneira também de me punir. Então eu fazia a restrição a partir desse lugar. E talvez você esteja fazendo isso agora também. Eu quero instigar você com esse vídeo a pensar. Quando você olha para um prato de comida, você olha para aquilo pensando no que você está deixando de comer, pensando no que você não pode comer, pensando que aquilo ali é uma forma, é um sacrifício, é uma dor, é um sofrimento, ou você está pensando que aquela comida ali é simplesmente para você se nutrir, para você almoçar e ficar bem, para você nutrir seu corpo de nutrientes. A forma como você enxerga a comida, como você encara a ideia de dieta, inclusive eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards para você sobre essa ideia de dieta, ela está muito atrelada a experiências talvez que você teve, a impressões que você teve, a percepções que você teve. Então, dentro dessa mentalidade, comer saudável é sinônimo de privação. Ah, porque quantas pessoas já ouviram falar isso? E talvez você também tenha repetido. Ah, não, porque vai emagrecer, você não pode comer nada. Você não pode comer nada de gostoso, não dá, ou você come o que é gostoso, ou você é feliz ou você faz dieta. Sabe essa frase? Deve ter visto por aí, estampado em alguns guardanapos ou em canecas por aí, em camisetas, né? Ou você é feliz ou você faz dieta. Gente, fica difícil, né? Difícil, uma escolha difícil. Porque ou você é feliz, ou você tem uma saúde e um corpo saudável. Tipo, você tem realmente que escolher entre uma coisa e outra? Fica complicado, né? A ideia de que você não pode comer nada fora do quadradinho do que disseram que para emagrecer tem que comer. Ah, não pode comer nada com gordura, não pode comer nenhum doce, não pode fazer nada fora, porque se você fizer alguma coisa, já era, todo o seu esforço vai por água abaixo. Fica muito complicado você olhar para a sua alimentação desta forma, porque você vai estar encarando a alimentação como algo dicotômico, como existe um momento em que eu estou de dieta, um momento em que eu estou fora da dieta. Existe um comer certo e um comer errado. Isso cria uma polaridade, isso cria dois polos, em que ou você está de dieta ou você está fora dela, sendo que na verdade você nunca está fora, porque você está sempre comendo. O que você come já faz parte da sua dieta. A palavra dieta significa, acho que vem do grego, se não me engano, significa hábito. Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, tudo que você já come hoje já é uma dieta. Agora, se essa dieta é ajustada para o seu objetivo, é outros 500. Mas você já faz uma dieta. Não existe fazer dieta, não fazer dieta. Você está o tempo todo tendo uma dieta.
Então, a ideia de separar as coisas da dieta e alimentação normal. Eu recebo muitos comentários assim no WhatsApp. Ah, eu tô fazendo a dieta certinha e depois eu volto a comer normal. Como assim voltar a comer normal? Entende? Essa ideia de que a pessoa ela tem duas coisas dentro da cabeça dela. Ela tem a dieta e o comer normal. Tipo assim, amada, se o seu comer normal não te ajuda no seu objetivo, é isso que você tem que trabalhar. E não tentar mudar para uma dieta. Porque daí você vai ficar presa nesse ciclo de punição. Porque ou você come normal, né? Comer normal. Eu acho muito engraçado esse conceito, né? Comer normal, ou então você tá lá de dieta. E é quando você não tá de dieta, você tá se punindo por estar comendo normal. Então, essa questão de olhar a comida, de olhar a dieta, a ideia de dieta. Primeiro que a ideia de dieta é errada, né? Que as pessoas pensam que dieta é viver de alface e luz fazer fotossíntese. Não tem nada a ver. As minhas clientes ficam assustadas com o quanto eu peço para elas comerem de proteína, por exemplo. Eu falo, amada, se você não comer esse tanto aqui de proteína, dificilmente você vai manter massa magra no seu processo de emagrecimento. Você vai perder peso, talvez você perca peso na balança, mas você vai perder massa magra também. Complicadíssimo, não quero que isso aconteça. Ela fala, nossa, Cássia, mas se eu comer tudo isso aqui, eu vou engordar. Entende? As pessoas elas ficam apavoradas com comida. Elas têm um medo absurdo e elas olham aquilo como uma maneira de punição. Do tipo assim, se eu comer tudo isso aqui, eu sou uma fracassada, porque eu não vou conseguir. Então, observa em você agora se esses pensamentos intrusivos eles existem. Se você consegue observar na hora que você estiver comendo ou pensando sobre alimentação, se você encara dessa forma. Porque se você encara dessa forma, você vai ficar preso nesse ciclo. Você nunca vai conseguir se sentir bem o suficiente com o que você está comendo. Você sempre vai achar que você vai estar sempre meio que sendo esticada por uma corda, em que hora você está sendo super restritivo e fazendo tudo certinho, só que sofrendo com isso, ou você vai estar sofrendo na outra ponta, por não estar fazendo a sua dieta do que você acha que deveria ser e tá comendo normal e não tá tendo o resultado que você quer. Então você vai estar sempre em sofrimento. A comida, nesses dois extremos, a comida sempre vai ser sinônimo de sofrimento, seja no extremo, seja no outro. E é claro, não poderia deixar de citar que a própria compulsão também é uma forma de punição. Eu me lembro quando eu tinha crises compulsivas que era assim, era terrível, porque eu achava que eu não merecia um corpo bonito, eu não merecia me sentir bem, então eu sabia que aquele alimento ia me fazer mal, porque nessa época eu já fazia o técnico, né? Eu já era técnico em nutrição, então eu já conhecia sobre alimentos, mas eu sabia que aquilo estava me fazendo mal e eu comia para fazer mal. Entende? Essa autoagressão, se isso existir dentro de você e você usar a comida como forma de punição, você também vai ficar perpetuando esse ciclo, né? Isso foi algo que eu tive que superar, que não foi fácil, mas eu consegui. Então é possível para você também. A comida, ela pode ser uma ferramenta de cura para você, da sua saúde física e emocional, quanto ela pode ser uma ferramenta para te ferir, para te deixar em sofrimento. Toda essa questão, ela envolve principalmente a sua autoimagem, né? Se você é nova aqui no canal, talvez você não esteja familiarizada com os termos, mas conforme você for assistindo os vídeos, você vai entender. Tem outros vídeos aqui no canal que eu também já falo sobre os 3 pilares que eu trabalho aqui, que é motivação, autoimagem e comportamentos. Nesse contexto todo, o pilar que pega principal é a autoimagem. A autoimagem é tudo aquilo que você pensa, sente sobre você mesma, o que você acredita sobre você mesma, o que você acha que você é capaz de fazer, o que você acha que é possível para você. E se você tem uma autoimagem que é distorcida, se você se olha e pensa e acha coisas sobre você que não são positivas, você dificilmente vai acreditar que é possível emagrecer de um jeito leve, saudável, tranquilo. Você talvez vá acreditar que só fazendo uma super restrição e vivendo em privação é que você vai conseguir emagrecer. Ou que o corpo que você deseja ele tem que vir na base do ódio, na base do sofrimento. Se você tiver uma autoimagem distorcida de você, se você não acreditar que você é capaz, se você não acreditar que é realmente possível, né? Inclusive, eu tive uma cliente assim, que ela falou, Cássia, acho que o principal aprendizado do nosso processo aqui foi acreditar que é possível. Agora eu acredito que é possível emagrecer. Porque ela não acreditava, ela tinha uma visão dela mesma de que era impossível, de que ela não ia conseguir nunca. Então, por mais que ela tentasse, vivesse nessa corda, né, nessa corda esticada, ela não saía do lugar, ela vivia de dieta em dieta, vivia de sofrimento em sofrimento, né, nessa angústia
de, poxa, por que que eu não consigo, etc. Tudo porque ela tinha uma autoimagem que não ajudava. Então, se você tem uma autoimagem que não está colaborando no seu processo, se você não acredita que é possível para você, se você não acredita que é possível emagrecer de outra forma que não a que você conhece hoje, a que você tenta fazer hoje, se você acredita que emagrecer precisa ser sofrido, que precisa ser sinônimo de privação, tudo isso que está envolvendo comida como uma punição, como um sofrimento, você dificilmente será capaz de acessar uma outra forma. É simples assim. A nossa autoimagem, ela é o nosso teto. A gente não passa do que a gente acredita que a gente pode passar. Entende? A sua autoimagem, ela é até aonde você vai. Você nunca vai fazer mais do que você acredita que é capaz de fazer. Você nunca vai além do ponto onde você acha que você pode ir. Então, às vezes, o que está te travando hoje, o que está fazendo com que a sua relação com a comida seja uma relação tão perturbada, tão difícil, é porque você talvez simplesmente não acredite que pode ser de outra forma. E eu espero neste vídeo aqui mostrar para você que pode sim ser de outra maneira. Então, na hora que você estiver comendo, tá? Faz esse exercício. Na hora que você for comer qualquer outra coisa, talvez a próxima coisa que você for comer depois de assistir esse vídeo, eu quero que você pense o seguinte: o que que me faz acreditar que eu preciso fazer isto para emagrecer? O que que me faz acreditar que eu tenho que comer isso que eu estou comendo? O que que me faz acreditar que se eu não comer este alimento, alguma coisa vai acontecer? Seja um alimento saudável, né? Tipo assim, uma comida saudável, seja um alimento tranqueiro, digamos assim. Então, sei lá, estou comendo uma salada. Por que que eu acredito que eu tenho que comer essa salada? Ah, é porque para emagrecer eu tenho que comer bastante salada. E começa a puxar, tá? Nem tudo vai ser errado. Por exemplo, é legal comer salada. Ajuda muito no processo de emagrecimento porque tem vários benefícios, vai te dar saciedade, vai melhorar a inflamação do seu intestino, piriri pororó. Mas se você acha que você tem que comer salada porque é salada que emagrece, tem um ponto de atenção aí. Ou então, tô comendo um brigadeiro. Ai, tô comendo esse brigadeiro porque eu tô muito cansada, foi um dia exaustivo, eu quero comer, eu mereço. Ou então, tô comendo esse brigadeiro porque, ai, eu não consigo mesmo, né? Dane-se também, vou comer. Vou comer porque eu não consigo fazer dieta, eu não consigo emagrecer, e eu não consigo, sabe? Esse fica nesse looping, né? De não consigo fazer dieta e fico frustrada, então eu vou comer porque estou frustrada e eu não consigo fazer a dieta e eu fico, entendeu? Eu sei que isso acontece porque já aconteceu comigo. Então, assim, a hora que você for comer, só observa o que que você pensa, o que que você sente, como é que o seu corpo se comporta. Será que você está ansiosa? Será que você está agitada? Será que você está calma? Será que você está triste? Observa como que você se vê comendo aquilo. Esse é o primeiro passo para você entender como é que está a sua autoimagem hoje, porque é totalmente diferente você comer um pedaço de bolo com a certeza de que você tá fazendo algo normal, comendo um pedaço de bolo, no momento em que faz sentido comer um pedaço de bolo, que você vai conseguir lidar com aquilo perfeitamente, que aquilo ali não vai te atrapalhar, que você está comendo feliz de boa, de você comer um bolo por ódio de si mesma, de você comer um bolo porque você está exausta, de você comer um bolo às vezes sem pensar, sem perceber e depois se arrepender. É completamente diferente. Gente, a comida tem outro gosto. A comida tem outro gosto, porque você consegue se livrar dessa ideia de que você vai usar a comida para se punir. E agora sim, né? Quais são as 5 coisas, então, que eu pude notar atendendo clientes e conversando com várias mulheres nessa situação, que mais fazem com que a comida se torne de fato esse grande peso na sua vida? Primeiro ponto, crescer num ambiente que estimulou a mentalidade de dieta, que estimulou o descontrole com a comida. Eu tenho clientes assim, em que a mãe geralmente era muito preocupada com o peso e ficava privando a menina de comer, ou então ela era acusada por outras pessoas, por parentes ou por amigas, de que ela era gordinha, etc e tal, tinha que emagrecer. Principalmente quando é um ambiente na sua infância, no momento da sua infância em que isso aconteceu, saiba que isso tem impacto sim na ideia de que comida é essa questão de se punir, de dificuldade, de sofrimento. Então, se você passou por isso, é importantíssimo que você olhe para essas questões. Não ache que isso não tem impacto, porque tem. Segundo ponto, você ter dúvidas sobre o seu próprio valor, estar atrelado à sua imagem apenas.
também atendo clientes nessa mesma situação. Era como se ela não emagrecesse, ela não seria digna, ela não seria merecedora, ela não seria menos mulher, ela teria menos valor. Então, é claro que a nossa imagem, ela diz muito sobre nós, e eu não vou aqui ser hipócrita de dizer que a imagem não importa, porque ela importa, mas ela não é só o que importa. Você é mais do que o seu corpo. Você é uma pessoa inteira. Você não é só o seu corpo, você não é só a sua beleza. É importantíssimo, sim, que você se cuide, que você mantenha o seu peso ideal. Eu super incentivo a questão estética, né? Eu acho super importante, eu também gosto. Só que a partir de um lugar de consciência, de um lugar de amor, de um lugar de estou fazendo isso porque eu gosto tanto de me cuidar que eu quero ficar bem, eu quero ficar a melhor versão que eu posso. E não de um lugar de se eu não fizer isso, eu não vou merecer amor das pessoas, se eu não fizer isso, é como se eu tivesse fracassado. Então, essa pressão que existe em muitas mulheres, né, de se ela não for bonita, ela é menos, isso pode estar presente na sua vida. Eu quero que você observe esse ponto, porque é importantíssimo que você reconheça o seu próprio valor, que você entenda a mulher que você é por inteiro, não só o seu corpo. O terceiro ponto, então, são as ideias propagadas pela mídia. Isso daqui, gente, é um grande problema, porque não é exclusivo da internet, né? Isso já existe, essas ideias de dietas e tal, de emagrecimento, desde quando naquela época tinha revistinha, né? Essa ideia que é propagada por aí de pessoas que não sabem do assunto, de que não entendem de emagrecimento, estão falando, muitas das pessoas sem informação nenhuma, né, na área, né? Essas dietas malucas, essas coisas de comer, de viver fazendo jejum e tomar sopinha, achando que isso vai emagrecer, esse monte de detox também que tem por aí. Isso criou no imaginário das pessoas que emagrecer é muito difícil, que emagrecer é sofrido, que emagrecer é complicado, e que ela tem que ser muito restritiva para emagrecer. E assim, não é assim, tá? Você precisa se instruir, buscar informação com pessoas que realmente são competentes no que fazem, que realmente sabem o que estão falando. Tenta sempre ver se a pessoa deixa as referências quando está falando alguma coisa sobre alimentação. E muito cuidado também com as pessoas normais, assim, digamos, que compartilham as suas próprias jornadas. No YouTube tem muito disso, né? Ah, o que eu fiz para emagrecer tantos quilos em tantos dias? Muito cuidado, porque assim, é super legal quando a pessoa compartilha a jornada, eu acho super interessante isso. Só que o que funciona para ela pode não funcionar para você. E você tem que ter isso muito em mente. E também é muito fácil de você se comparar. Ai, nossa, fulana conseguiu emagrecer, tudo isso e eu não. Você não sabe de onde ela saiu, você não sabe o que ela fez de fato, ela pode estar mentindo. Até esse ideal de magreza que existiu muito antigamente, né? Há mais alguns anos atrás, principalmente com essa ideia dos modelos e tal, tudo isso criou na cabeça das mulheres, principalmente, uma ideia muito distorcida do que é emagrecer, do que é ter uma alimentação realmente saudável, de você manter seu peso. E o quarto ponto tem a ver com esse terceiro também, que é ter tentado muitas vezes e se frustrado. Porque quanto mais você tenta e não consegue, como se você estivesse reafirmando para você mesmo que você não consegue. Isso aqui te afeta muito no ponto da autoimagem, que eu comentei anteriormente. Então, você ter feito muitas tentativas, entenda, não necessariamente quer dizer que você tentou a coisa certa. Talvez você esteja nesse vídeo justamente para tentar entender, né? Digo, poxa, eu tentei fazer dieta, não deu certo. Tentei fazer essa dieta, também não deu certo. Tentei tomar remédio, também não deu certo. Alguma coisa está acontecendo. Aparece muito para mim mulheres que tentaram muitas coisas. Geralmente são os casos um pouco mais complexos do que uma pessoa que acabou de começar essa jornada, né, de cuidar do corpo, etc. Porque quando a pessoa já tentou muitas coisas, ela já vem assim, macaco velho, digamos assim, tipo, olha, eu já sei como é que funciona, tá? Eu já tentei muitas coisas, eu já sei onde está meu problema. Ela já vem muito cheia de certezas, digamos assim, e muito frustrada. É muito triste o jeito que as pessoas aparecem também na advocacia, não aguento mais, tipo assim, poxa, será que não tem jeito mais fácil? A pessoa começa a duvidar de si mesma, né, que entra no ponto que eu acabei de comentar, do alto valor. Quanto mais você tenta e se frustra, mais desafiador vai ficando. Então, assim, antes de tentar outra dieta, para, respira, reflete nisso que eu comentei nesse vídeo, vê se faz sentido para você e tenta fazer algo de longo prazo. Algo que, assim, não é para um final de semana, é preciso emagrecer para entrar no vestido do casamento, não sei quem. Pensa que é uma jornada de longo prazo, porque você vai emagrecer, mas você vai ter que manter. E não acredite que vai ser mais fácil manter. Gente, emagrecer é mais fácil do que você manter. É muito mais fácil. Vai por mim.
Fala por observação, é uma questão fisiológica também. O corpo da pessoa que ganha peso, ele tende a querer fazer a pessoa recuperar o peso, muito mais do que uma pessoa que nunca foi obesa, por exemplo. Então, quanto mais você se estressa nesse sentido, pior vai ficando. E o quinto pilar também tem a ver com esse quarto, que é um sistema nervoso muito sobrecarregado. Porque assim, quando você faz uma dieta, né, uma restrição calórica, uma restrição de alimentos, você está estressando o seu corpo. É um fator estressor, assim como o treino é um fator estressor, o jejum é um estressor. Só que quando você faz isso e a pessoa dá conta, o sistema nervoso dela suporta esse estresse, vai ter benefício. Mas às vezes você não está mais suportando. Seu sistema nervoso ele pode estar muito sobrecarregado já de vários fatores estressores, tanto físicos quanto emocionais, e você tende a fazer uma dieta ainda mais restritiva. Geralmente a pessoa que chega para mim que fez muitas dietas, ela fala: "Cara, eu tô quase vivendo de luz". Assim, bebendo água e não tomar sol para fazer fotossíntese. Porque hoje eu não consigo comer mais nada, parece que se eu como um pouquinho eu já engordo. Então a pessoa vai restringindo cada vez mais, deixando cada vez mais difícil. E na hora que ela come um docinho que ela queria comer muito, vira aquele misto de que gostoso, mas ao mesmo tempo, eu tô fazendo errado, e vem aquela crise, né? Isso num corpo, num sistema nervoso, que já está em ativação simpática, ou seja, já está ativado de um jeito que deixa você em alerta, que deixa você em estresse, vai piorar a sua situação, não vai te ajudar. Porque um corpo quando está em estresse, né, em simpático, por muito tempo, vai ter aumento de cortisol, e o cortisol vai aumentar a resistência à insulina, que vai aumentar seu ganho de peso aqui na região abdominal, que vai deixar você com insônia, que vai desequilibrar seus hormônios, que vai deixar você doente. Então, assim, é uma questão até de bom senso, de cuidado com você mesma. Poxa, não tá dando certo desse jeito, o que eu preciso fazer, então, para desestressar meu corpo? E, né, eu comento muito aqui no canal sobre o nervo vago, que é o nervo, né, que conecta o cérebro com os seus órgãos internos e reequilibra esse estado de estresse. Ele tira você desse estado de ativação simpática, ele vai estimular o parasimpático, que seria, né, o contrário, que seria essa sensação de relaxamento, de descanso, que é o que você muitas vezes busca na comida, né? Principalmente quando é uma questão de punição. Então, você trabalhar nesse ponto também de regular novamente seu sistema nervoso, de se alinhar com o seu corpo, alinhar a sua autoimagem, vai mudar a forma como você encara a comida, como você encara você mesmo, a forma como você olha para a comida e para o seu processo. Porque emagrecer não é uma mudança apenas de peso, é uma mudança de identidade. Você precisa entender que você vai ter que se tornar outra pessoa, outra mulher, num novo corpo. E quanto antes você conseguir fazer esse processo, melhor para você. E se você quer se aprofundar nesse trabalho de realmente desenvolver sua autoimagem, melhorar a sua autoimagem, né, de trabalhar nesses pontos, de olhar para a comida com um outro olhar, de restaurar a sua relação com a comida mesmo, a gente pode fazer isso juntas dentro do Naturalmente Magra, que é meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento. O Naturalmente Magra ele é feito para mulheres que já tiveram muitas tentativas de emagrecimento, já que fizeram até bariátrica e tiveram reganho de peso, para mulheres que sofrem com descontrole com a comida, com compulsão alimentar, que têm esses problemas relacionados, né, à alimentação, e que sim, estão cansadas de tentar fazer dieta, de ficar pulando de galho em galho, de ficar nesse efeito sanfona para sempre, que querem resolver as coisas na raiz. Naturalmente Magra a gente trabalha os 3 pilares: motivação, autoimagem e comportamentos. A gente alinha esses 3 pilares dentro de você, a gente gera realmente uma transformação da forma como você processa tudo isso. O Naturalmente Magra, ele age lá no seu sistema nervoso, né? Reconectando o seu cérebro de uma outra maneira. A gente vai desmontar, digamos assim, a forma como o seu cérebro está conectado hoje, nesse sentido, e reconectar de um jeito que seja muito mais alinhado com você. Então, se você quiser saber mais sobre o acompanhamento, é só você vir aqui no primeiro link da descrição. Você vai abrir uma página que tem mais informações lá, tem um videozinho de 5 minutos, que é super importante que você veja esse vídeo, porque... E lá nessa página também tem um botão que vai pro meu WhatsApp. Lá você pode conversar comigo, né? Sou eu mesma que vou te atender, vou conversar com você, te conhecer, entender se o acompanhamento é para você, entender se Naturalmente Magra é para você, e se fizer sentido, a gente começa o nosso processo juntas. Eu quero muito, muito, muito que cada vez mais mulheres entendam que existe sim um caminho mais leve, mais natural, mais tranquilo, para elas se tornarem por fora a mulher que elas desejam ser por dentro. Era isso que eu queria compartilhar com você. Se esse vídeo fez sentido e você acha que pode ajudar outras pessoas, encaminhe esse vídeo lá também.
E pode comentar aqui alguma coisa se você não entendeu algo, se alguma coisa não ficou muito clara, ou se você vê algum insight também nesse vídeo, comenta aqui que eu vou adorar responder. Um beijo e até a próxima.